que la importancia que tiene no solamente para nuestra industria, sino pues para un tema y una conciencia un poco más global. Entonces, muchísimas gracias por unirse. Como ustedes saben, nosotros somos Carpenter Marsh FAC, que es la compañía del grupo Marsh McLennan, que está enfocada en hacer negocio facultativo en América Latina. Tenemos 2 años de existencia y pues hemos podido consolidar una posición en aras de atender a nuestras aseguradoras y dar un buen servicio a nuestras aseguradoras. Tenemos una gran responsabilidad con ustedes como nuestros clientes y digamos que dentro de todas las iniciativas que hemos desarrollado está esta de poder hacer charlas y seminarios y tener su perspectiva y compartir nuestras diferentes perspectivas de diferentes temas y alimentarlos por las de ustedes. En este Webex, que es el primero de una serie que tenemos preparadas, queremos hablar del tema de ESG, por sus siglas en inglés. Es todo el tema y toda la iniciativa global que existe para que las empresas de diferentes ramos y sectores nos enfoquemos en los temas ambientales, sociales y de gobernanza. Y lo que queremos realmente en este Webex es contarles un poco cómo desde la perspectiva de nuestra organización estamos buscando que realmente que la incidencia de ESG en la industria aseguradora sea real y no sea un poco más slides y presentación de slides, sino que sea una incidencia real y cómo nos preparamos nosotros dentro de la industria aseguradora de la mano de ustedes, nuestros clientes, las aseguradoras, para que esa incidencia se traslade a los diferentes ámbitos de nuestros asegurados. Entonces, la idea es comentar un poco de esto. Hemos traído a algunos de nuestros expertos de nuestras diferentes organizaciones en el mundo que están bien enfocados en el tema. Y la idea es que al final vamos a dar un espacio para que ustedes también nos cuenten lo que ustedes están viviendo en desde sus diferentes ámbitos y países, desde su perspectiva de América Latina y desde su perspectiva como aseguradoras de riesgo. Con eso voy a darle la palabra a Liz Muriel, quien es realmente quien ha organizado todo este seminario y quien va a presentar a nuestros expertos y les va a hablar un poco de la logística del seminario. Muchísimas gracias por participar y esperamos que disfruten de esta sesión tanto como la hemos disfrutado nosotros preparándola. Liz. Muchas gracias, Ana, and thank you to everyone who has joined. Obrigada por todos que estão aqui. Eu vou me apresentar, eu sou Elizabeth Muriel, eu sou a líder de vendas, que está na Colômbia, e eu vou apresentar o Francis Boucher, diretor de vantagens climáticas da Marsh McLennan, o Ryan Bond, ação sustentável e climática da Marsh. Como eu já mencionei, eles são especialistas nesses tópicos e queremos alcançar, como parte dos nossos serviços, ampliando todas as redes da Marsh. E é um overview simplificado do que é o ESG dentro desse serviço de seguradoras. Temos alguns pontos aqui para abordar. Nós vamos falar por 50 minutos e no final teremos a sessão de Q&A. Então, se há perguntas, vocês podem colocar aqui. E a tradução simultânea para o português e espanhol, você pode clicar no botão aqui abaixo e escolher a língua que vocês desejam. Liz está hablando en inglés, se los voy a decir en español, menos mal estamos aquí con ustedes que son de confianza. Vamos a hacer la presentación mayoritariamente en inglés, pero hay iconos de traducción para español y para português. Então, para o personal do Brasil, a gente vai fazer a apresentação em inglês, mas tem uma ventana, tem uma tabela aí da apresentação para português. Y esperamos que pues todos cambien al idioma donde realmente se sientan más cómodos y al final las preguntas pueden ser en el idioma de ustedes. Liz. Ya, no, pues muchas gracias, Ana, y con eso ya, Francis, over to you. Thank you very much. Francis, passo para você. Obrigado. Obrigado, Ana, pela organização e trazer esse
tópico dos clientes e parceiros. É importante começar para olhar para o background desse tópico, sobre os seguradores. Então, eu vou falar com o Ryan nessa apresentação. Passei 30 anos nesse setor, um pouquinho mais, e nessa interseção de apólice, sustentabilidade e reputação. In Europe, and I worked for a global company for many years, overseeing global functions that actually pursue these issues, including sustainability and ESG. And that allowed me to travel to the Latin America region quite often. Permitiu viajar por toda a América Latina e aprender sobre os desafios únicos das seguradoras da América Latina. E eu acho que é importante analisar, e no próximo slide é importante começar a razão por essa questão de ESG tornar-se questões importantes. Eu acho que as empresas que têm o ESG têm questões mandatórias, regulatórias, e também temos que entender que há novas pressões e novas expectativas em relação a isso. Aqui há algumas, mas não todas, e há diferentes implicações para diferentes regiões, mas vamos falar sobre algumas. Temos aqui a mudança climática. Os desastres estão crescendo e temos que entender a sua complexidade e como estamos vendo essa questão da energia. Isso é fundamental para essas questões de infraestrutura e vai se tornar muito difícil para abordarmos isso. Temos também urgência em relação à decarbonização. Há pressões que vão para todos os lados. Há implicações globais, por exemplo, em relação à Rússia e Ucrânia, o que eles estão fazendo em relação à complexidade de energia. E isso mostra que isso não será uma transição fácil ou rápida. Temos também a questão do bem-estar mental. Você não pode olhar, por exemplo, uma revista, televisão, revista, sem olhar exemplos de bem-estar mental em relação aos profissionais do esporte, corporações, escolas. O bem-estar mental é um dos 4 tópicos que estão sendo discutidos devido aos desafios, e principalmente entre os jovens e idosos. E há impactos nos modelos de negócios, mas também são segmentos que estão pressionando a população. Temos também a longevidade. As pessoas querem viver mais, isso é muito bom, mas temos a questão de capacidade física. Então, envelhecer com dignidade é algo que tem sido um problema. A pandemia, por exemplo, não se foi totalmente, mas mostra o quão frágeis nós somos. Realmente criamos novas coisas, nos reinventamos, mas durante a pandemia tínhamos questões de alimentos e outras questões que nos mostrou que isso não afetou somente a saúde, mas outros segmentos, outros mercados. E, por exemplo, plataformas multilaterais ficaram sobrecarregadas. Também temos a questão da geopolítica, a reconfiguração. A China, por exemplo, tem se tornado mais assertiva. E a Rússia teve uma disrupção, por exemplo. E vamos ver mais tensões em relação a isso. A globalização é outro tópico que tem outros termos, mas da nossa perspectiva,
Por exemplo, temos a questão da imigração e outros problemas nos outros países. Isso não é uma nova coisa, mas eu acho que temos o foco em relação à instituição, as pessoas que temos, por exemplo, as abordagens em relação a esses problemas e as mídias sociais é algo muito bom. As nossas crianças amam isso, estão conectadas a isso, mas ao mesmo tempo tem um efeito muito grande e há muitos desafios em relação a isso, para as pessoas se unirem e abordar esses problemas, e cada um deles, por exemplo, 15, 20, há muitas coisas que possam nos interessar se as analisarmos juntas ou de formas independentes. A digitalização e a globalização e a questão de qualidade social, elas são próximas. Então, quando temos os trabalhos em países em relação à globalização, e isso também pode trazer algumas questões de desigualdade. Mesmo nos Estados Unidos, há evidências que estão crescendo que as infraestruturas para lidar com esses desastres, com a recuperação, algo que está indo em direção às comunidades, os mecanismos que temos para abordar essas questões climáticas, há recursos para reconectarmos e reconhecer esses padrões. A pressão incrível dessas instituições, de alguma forma, supera e encontra novas formas para solucionar essas questões globais. O próximo slide, por favor. Aqui que mostramos algumas coisas que, por exemplo, stakeholders estão demandando essas mudanças com as suas influências. Por exemplo, o fluxo do dinheiro que estão, por exemplo, eles têm evidências dentro das empresas e como elas realizam todo esse trabalho. Existe um escepticismo aqui sobre como esses fundos de investimento de ESG, como eles trabalham e como tem sido a evolução desse mercado. Então, existe uma resposta do mercado para isso, existe também um pensamento, os reguladores estão também colocando em prática algumas questões regulatórias no sentido de processar e avaliar as empresas como elas têm trabalhado. Existe uma recomendação clara que é a abertura de dados, mostrar o que cada empresa está fazendo em cada área, no social, no ambiental. E, além disso, se não chegou ainda no seu mercado, você pode já começar a pensar nisso para estar à frente. Você está interagindo já no âmbito ambiental. Isso já faz parte das obrigações da sua empresa, e essas obrigações, elas se estendem a todos aqueles que estão seus fornecedores e associados, né? Trazendo implicações originárias no mercado final para os mercados produtores. Os consumidores aqui mostram cada vez mais interesse e apetite para comprar produtos e serviços que refletem essa filosofia, que tem esse compromisso com o ambiente, as questões sociais. Os consumidores já estão pagando mais por empresas que estão à frente e com práticas de ESG. Empregados, nesse sentido,
são uma força escondida. A minha opinião sobre isso, nos meus 20 anos envolvido com seguradoras, temos que falar que as pessoas envolvidas, os principais atores e os mais jovens, nesse caso, estão demandando que as companhias onde eles trabalham estejam corretas, estejam à frente do seu tempo, estejam atuando nas frentes sociais e fazendo coisas positivas para a sociedade. Se você ainda não entrou em contato com seus empregados, com seus colaboradores, é interessante ver o que eles pensam e quais ferramentas estão à disposição para conversar, criar um diálogo com esses colaboradores. Quando a gente fala de fornecedores, temos que lembrar dos regimes e das metodologias de abertura de dados, falar das emissões de carbono, como são as emissões dos seus fornecedores. Isso vai ter um efeito de goteira, que vai descer de cima a baixo, né? Um efeito escalonado, como uma cachoeira que não vai atuar só no cliente final, na empresa final, mas em toda a cadeia de fornecedores e colegas de trabalho. E qual o impacto que isso tem nesse tópico? Quando a gente pensa no regime global que tenta dividir, entender quais são as questões mais críticas e transformar isso num senso comum de como as empresas têm que trabalhar e quais são os pontos de foco, nós vamos ter uma série de tópicos que são dominados pelos objetivos sustentáveis da ONU, de certa forma. Temos que criar aqui um enquadramento para como que você vai falar sobre isso com os reguladores, como que você vai colocar isso nos seus relatórios. Vamos passar para o próximo slide. Existe também uma questão emergente, onde as companhias elas abrem seus documentos e as suas políticas internas. Não existe aqui um senso comum do que as pessoas devem sublinhar e falar como são essas práticas melhores, essas boas práticas. Então, a gente tem que falar dos pilares da sustentabilidade de uma forma mais clara possível. Pessoas, prosperidade, princípios de governança e o planeta. Se você olhar para a sua própria companhia e entender essa nova linguagem que vem emergindo, que faz parte do mercado, para que você possa articular esse engajamento pelo empenho em sustentabilidade. Vamos passar para o próximo slide. E a questão mais crítica aqui é entender o que isso significa para as empresas em questão da ESG. Isso é uma visão mais superficial disso, né? Mas a forma mais simples de pensar nisso é pensar nas expectativas e usar uma terminologia comum. Eu tenho certeza que todos vocês já escutaram isso, e vamos dividir esse tema. O que isso quer dizer em cada uma dessas letras? Pessoas, processos, operações. Você separa isso da parte comercial e faz um foco maior na questão em relação à sociedade, as obrigações em relação à sociedade. De forma que fique mais digerível. Aqui temos alguns exemplos. Na parte de meio ambiente, vamos falar das emissões de carbono. E uma coisa que a gente tem que lembrar é o impacto que as nossas operações têm na natureza, nós sendo uma fonte gigante de investimento em capital. Empresas de seguro têm um portfólio onde a gente fala mais
na parte social de diversidade e inclusão. E quando a gente olha o que a gente pode focar na questão operacional das empresas de seguro, na questão social, vai muito além da transparência, da equidade e de possibilidades de trabalho. Isso se une onde a gente pode articular, entender o que uma empresa está fazendo no lado social. Na parte de governança, nós temos que pensar e ter certeza que estamos, de uma forma bem clara, e assegurando que temos uma estrutura, uma política aberta, clara. Brian vai falar um pouco da parte de comercial. E eu vou passar agora para o próximo slide. A parte mais onde falamos, onde empresas de seguro estão se comprometendo com emissões zero, melhorar a projetos filantrópicos, projetos sociais, estão produzindo e formando lideranças e tentando usar a sua influência na economia para incentivar comportamentos melhores nessas frentes. No lado social e no lado de governança, é entender, não apenas fazer parte dessas métricas, desses rankings, onde a métrica você pode ver aonde a sua empresa está, vai muito além disso. E no próximo tópico eu vou passar um pouco sobre as parcerias possíveis, o engajamento dos parceiros. Quando a gente fala dessas forças sociais, temos que entender o que a minha companhia pode fazer para combater desigualdade social. Isso é na frente de seguros. O que a sociedade espera de nós? E isso é o objetivo final, a gente fazer as parcerias certas e pensar nos tópicos que a gente quer atacar. Então, pensar nessas melhores práticas emergentes, estamos falando de práticas, organizações não governamentais, organizações filantrópicas, organizações de caridade, como é a nossa função em fomentar e apoiar essas empresas. Quando a gente fala de produtos e no lado social, eu passo a palavra agora para o Ryan. Se eu vou falar um pouco aqui do meu histórico. Eu tenho trabalhado com seguros há mais de 20 anos. Eu tenho sido broker nos últimos anos e venho atuado no universo aqui da Grã-Bretanha. Vamos falar aqui do lado transacional de seguradoras e seguros, atuando e levando isso aqui adiante. Eu vou passar aqui para a questão de ambiental, na marcha, onde falamos de sustentabilidade e dos principais riscos e fatores, para que nós tenhamos certeza que temos transações e pessoas conversando, os principais atores possam entender o que é esse tópico, de forma que nós possamos transferir esse risco. Eu só gostaria de focar, então, na parte de terminologia, onde as métricas e esse enquadramento. Se eu for para o próximo slide, eu vou trazer aqui para frente alguns temas importantes que eu considero. SG é um termo mais amplo e que não deve ser esquecido, mas se a gente for olhar para o início dessa apresentação, a gente fala mais da parte de sustentabilidade e das questões ambientais. Eu vou tentar cobrir essas partes. No momento, estamos focando em clima, que está na parte do E.
da sigla de ambiental. Nós temos aqui um relatório do do Fórum Global Econômico, onde consumidores e líderes empresariais focaram nesses dados e o que se espera a curto prazo. Então, o que nós queremos atingir em 2 a 5 anos e o que nós queremos atingir em 5 a 10 anos. E aqui é como que isso funciona para a gente. Como que isso funciona para mim, eu gerenciando uma companhia de seguros, o que isso significa para a Marsh e para os seus clientes, para suas contas. Quando a gente pensa nos acidentes ambientais, nas catástrofes de clima, a gente olha para a Austrália, o calor na Austrália e na Índia, os incêndios em massa. Nós temos aqui grandes desafios relacionados a isso. E quando a gente pensa na Índia, nesse calor extremo e o que isso significa para a gerência de temperatura, a gente pode conectar isso com o mundo inteiro, entendendo como que a cadeia fornecedora funciona e qual é o efeito que um fato na Índia pode ter na Rússia. E nós, como seguradores, estamos muito claros dessa exposição para a gente. É importante para nós entender, já aqui passando para o próximo slide, que mesmo que ESG tenha muito a ver com sustentabilidade, clima é o que vai guiar, é a ponta dessa lança onde a gente vai criar as mudanças. A parte quando a gente pensa em ambiente, é atingir não só chegar no neto zero, não ter emissões de gás carbônico. E essa pressão começou muito antes do Acordo de Paris, onde 200 países assinaram um compromisso para atingir níveis baixos de poluição, níveis mínimos de poluição. Temos aqui governos que estão exercitando e tentando atingir essas metas regulatórias. Mas o que a gente vai ter aqui acontecendo? Organizações, essa aqui é uma parte que funciona para mim, que uma parte do produto bruto global está ligado a esse net zero. E isso vai mostrar o nosso grau de evolução nessa área. De uma forma mais maior. Quando a gente pensa, então aqui... Então, vamos para o próximo slide e vamos ver como está isso afetando a indústria de seguros. Então, quando há regulamentos, começamos a ver que nas empresas de seguro e também resseguras, elas se juntam para alcançar essas metas. A Marsh, como membro de inúmeros dessas iniciativas, a Marsh está envolvida em todos esses, mas que está sendo uma grande mudança é a aliança da Net Zero, principalmente na Europa, nas seguradoras e reasseguradoras. Até 2050, eles vão ter os seus ativos internos e externos, mas também haverá um comprometimento interno um pouco antes. É realmente um bom tempo
mas temos que começar a pensar sobre isso e sobre seus comprometimentos até 2030. Então, se passarmos pelo próximo slide, por favor. Então, como isso está sendo feito nas seguradoras e reasseguradoras? É a primeira vez que você pensa sobre nessa questão de net zero, como o Francis mencionou, se você está num plano de transição, não se preocupe, você será uma empresa que haverá outras pessoas, e isso é muito amplo, não há um trabalho único que domina essa transição, mas internamente o que as pessoas acham, como isso será feito e como será o seu investimento nesse ESG alinhado com esse processo. Então, é como a maioria das pessoas está começando na sua seguradora, e eles estão tentando alinhar isso com o ESG. E aqui à sua esquerda, que é muito mais complicado, e como você faz isso dentro da operação da seguradora. Se você tiver aqui a primeira parte, há duas coisas bem chocantes, mas o que, por exemplo, a mudança climática pode fazer? Como serão as perdas ou os demais problemas? Isso não é tão difícil, porque as pessoas estão começando a fazer isso e pensando isso a longo prazo. Mas o que é difícil quando falamos de net zero é nas seguradoras, porque é o impacto que eles vão ter. Isso é o ponto que as seguradoras e as reasseguradoras estão começando a pensar sobre a intensidade das emissões e os seus resultados. Você pode entender o quanto é as emissões, o quanto são as emissões dentro, por exemplo, do seu local. Mas o que você faz, por exemplo, você tem que entender como são os seus produtos, o que facilita e ajuda os seguradores a mitigar isso. E, normalmente, isso tem que ser bem claro e entendido ao número de instituições industriais com parceiros que estão tentando desenvolver essa estrutura e vão anunciar isso no final do ano. Quando isso estiver determinado, eles vão começar a ver o número de compromissos com as reasseguradoras e entender como isso tem que ser feito. Você vê também a Lloyd como um exemplo que está tentando pensar como o seu plano de negócios e seus compromissos são em relação a ESG, e todos os demais critérios também estão criando metas para isso ser bem sucedido. Por favor, próximo slide. O que a Marsh está fazendo e o que também estamos fazendo para assistir, ajudar a todos os nossos clientes. Nós desenvolvemos uma avaliação que é algo complementar e é gratuito. São questões quantitativas, confidenciais, baseado nos padrões das indústrias. Há uma seção que vai explicar isso, mas isso permite os seguradores construir a sua performance do ESG. E você, como segurador, você começa a entender melhor a sua estrutura e como os seus clientes se encaixam dentro do seu negócio. Então, é uma parte interessante que no decorrer dos anos nós vamos ter mais conhecimento sobre isso e ter mais prática sobre isso.
mas agora isso está limitado a algumas classes de negócios, por exemplo, óleo e gás e outros elementos. Na maioria da indústria, isso é algo que está começando a ser falado, mas temos 20 minutos ainda e há muita apresentação. Mas eu vou voltar para a Ana e talvez possamos ir para as perguntas e depois voltamos à apresentação. Obrigado pela apresentação. Eu vou mudar agora para o espanhol. Muchísimas gracias a los speakers por las presentaciones y a ustedes por la atención. La verdad es que queríamos dar un poco un overview o un análisis de qué es ESG en términos generales y luego aterrizarlo más a la industria aseguradora. Lo que nosotros estamos realmente viendo como dentro de todas las compañías del grupo Marsh McLennan es exactamente que hay un impacto claro en los seguros y ya desde el lado nuestro en América Latina hemos visto que hay una preocupación genuina, como Ryan lo mencionaba, de los reaseguradores respecto de los riesgos y que estos riesgos estén realmente cumpliendo con las políticas de ESG. Hay obviamente también, como lo mencionaba Francis, una incidencia importante en el tema ambiental, porque además, pues evidentemente a nivel mundial hay una preocupación por lo que está sucediendo, pero ESG no es solo environmental. Y creo que eso también es algo que nosotros tenemos que como industria empezar a mostrar y es nuestros clientes realmente están trabajando en los 3 sectores y que ustedes como las aseguradoras también nos ayuden a entender a los clientes finales que están trabajando en temas ambientales, pero en temas sociales y de governance. Hay, sobre todo, además, para aquellas industrias que tienen que hacer un cambio paulatino para poder llegar a ser verdes o que definitivamente no van a poder llegar a ser verdes al 100%. Y como decía Ryan, esas industrias que se ven afectadas por todo este tema ambiental o que tienen mayor incidencia más bien, como todo el tema de la generación de energía, todo el tema, obviamente sabemos todos y lo leemos todos los días, todo el tema del carbón que ahora por situaciones mundiales ha tenido que revivir un poco. Y que además tenemos en la región definitivamente varias generaciones de carbón. Todo el tema del petróleo y el tema de la minería que incide muchísimo en nuestra región. Entonces, creo que todos tenemos que estar conscientes un poco que esto es un cambio paulatino y lo vimos a través de estos slides. Y lo otro es, hay obviamente industrias más afectadas o que tienen mayor incidencia con esta política y hay ramos donde vemos que los reaseguradores y el mercado de reaseguro está mucho más enfocado en property definitivamente para estas industrias y en el tema de pólizas de D&O y de responsabilidad civil hay un enfoque clarísimo donde los administradores ahora realmente están siendo evaluados por acciones de omisión respecto al tema de ESG. Entonces, pues queríamos repasar esto. Como les digo, esta es una serie de seminarios donde vamos a invitar a nuestros diferentes empresas del grupo Marsh McLennan a que nos cuenten de ESG. Tendremos más adelante a Guy Carpenter. Tenemos soluciones dentro de nuestro equipo de advisory para mirar un rating tool de cómo están los clientes finales en ESG, como lo mencionó Ryan. Entonces, pues con esto vamos a abrir un poco a preguntas. Sé que tenemos un par de preguntas ya que Liz ha recibido y los invitamos a que por favor ustedes pues nos ayuden con sus preguntas en español, en inglés o en portugués. Y con esto, Liz, pues pasemos a las preguntas que si las puedes hacer en español primero y luego se las hacemos a Ryan y a Francis en inglés. Claro. La primera pregunta es, ¿cómo el mercado está viendo a Latinoamérica frente a las otras geografías en cuanto al ESG? Ryan, Francis, so I think a question to you guys. Did you get the interpretation? I did. Okay, I didn't get it right. I did not. Okay, the question is basically how A pergunta é como a América Latina e outras geografias estão olhando para ESG. Ryan, eu começo e talvez você possa me completar.
O Ryan falou um pouco disso em algumas vezes. E iniciativas maiores estão sendo carregadas e levadas por grupos europeus. O mercado europeu está na frente em questão de standards, engajamento, o engajamento com os órgãos oficiais e órgãos privados. Nós podemos, olhando já para o mercado asiático, tem uma forma interessante quando a gente olha para o papel do governo, dos negócios e como a interação deles. Na Ásia também é muito interessante ver como a população está engajando. Nos Estados Unidos, você vê essa divisão. Se você de Washington, eu vejo essa fotografia e vejo que existe uma inclinação para começar a agir nessa área. Quando a gente fala das empresas que estão na Bolsa de Valores, elas estão abrindo seus documentos em relação às climáticas e a América Latina está meio que no meio disso tudo. Alguns países estão liderando alguns tópicos, mas, de forma geral, não pode se comparar com o que é feito na Europa. Historicamente falando, eu já estou há muito tempo aqui para perceber e apontar para os eventos que, por exemplo, 2020, numa das maiores cidades do mundo, onde a ONU lançou um programa, e como o Ryan já falou, onde a gente vê o compromisso de ESG, começou a partir desse evento no Rio, desse evento da ONU no Rio. Então, a gente fala das lideranças, talvez elas possam melhorar o engajamento nessas questões. Ryan, você pode completar? Você acertou, foi muito preciso na sua resposta. Quando a gente fala do engajamento, a resposta é as seguradoras envolverem esses conceitos no seu trabalho. Você falou um pouco da Guy Carpenter, que operando daqui de Londres, a gente pode falar das perguntas, das renovações que tivemos ano passado, e que nada foi feito em relação a isso, ao ESG e a esses tópicos. Não teve muito na área de planejamento. E o que voltou de feedback da Guy Carpenter é que nós temos que renovar os compromissos e pensar como vamos responder essas questões e como isso vai reverberar pelo resto do mundo. E quando a gente pensa de forma proativa, temos que pensar também nos consumidores e ver o que o público espera de nós, para que nós possamos estar à frente disso. Muito obrigado. Uma outra pergunta. O que... Qual é a diferença entre o ESG e o net zero de que estávamos conversando ahorita? So what would be that difference really between the ESG and the net zero that we were talking about a few minutes ago? I would Qual que é a say diferença do ESG e do net zero, que a gente falou um pouco atrás? Eu vou tentar ser o mais simples possível. ESG é um método bem amplo de categorizar e áreas de prioridade, meio ambiente, social e governança. Net Zero está ligado à questão ambiental e ao clima.
e que é um componente muito grande, e que é o tópico mais importante que nós temos atualmente. A gente pode gastar muita energia pensando em qual é a diferença entre net zero e ESG. ESG é uma ferramenta de categorização e net zero é o maior objetivo de todos, quando a gente fala de socialmente, e o que é feito para fazer essa transição para o net zero, e essa é a diferença entre ambos. Eu acho que o que a gente pode completar nessa questão é a diferenciação entre a segurança de energia e a gente tenta separar a questão do net zero da energia segura. Quando a gente olha que a gente não pode parar de usar o carvão, e quais são as implicações disso para países em desenvolvimento, os dois são realmente diferentes, mas quando a gente pensa em sustentabilidade, não é só pensar no resultado e no lucro, mas ver o impacto e a ramificação dos impactos do trabalho. Continuando nesse ponto, como o Ryan falou, em 2000, quando nós tivemos assim, no Fórum Econômico Global, tivemos o relatório ambiental, é muito interessante observar a relação entre a transição energética e os riscos físicos das mudanças climáticas. Nós falamos muito em como nós podemos e quão rápido nós podemos aplicar essas novas tecnologias para não ter uma economia baseada em carbono. Quando a gente olha para os problemas climáticos globais, as secas, os incêndios em massa, o que mais a gente tem que pensar aqui é na relação entre uma transição mais rápida e energética. A gente vai diminuir muito os riscos físicos para o meio ambiente. E se a transição energética for lenta, a gente aumenta a possibilidade de riscos ambientais globais. E o que a gente faz aqui? A gente protege pessoas ou a gente corre com a mudança energética? Aqui a gente tem um jogo, um relacionamento muito complexo que a gente tem que prestar atenção. Há mais perguntas? Sim, nós temos. Tem uma outra pergunta aqui. Para compañías que no están comprometidas con temas ambientales o con temas ESG. So basically Francis and Ryan, I think Ryan got it. So Francis. Eu acredito que Ryan possa. Qual a tendência para a aceitação dos riscos de mercados internacionais de seguros com as questões ESG ou ambientais? Do meu ponto de vista, a ESG ainda não está sendo visualizada pelos seguradores. Eu vou colocar a palavra aqui ainda, porque a realidade, muitos que estão fazendo esse processo, que os clientes de alta performance de ESG provavelmente são melhores nesses riscos. Se você vir, por exemplo, os diretores e executivos, vocês veem uma grande frequência de perda dentro dessa sustentabilidade dos impactos daquilo que fazemos. Se você pensar de forma mais ampla, você não vai perder nada. E provavelmente você terá uma chance menor de passar por essas transições. As diferenças aqui são critérios de resseleção e sua capacidade de projetar o que você está fazendo e pensando dentro de alguns mercados
E dentro desse espaço de resseguro, há uma equação, há milhões de dólares para investir na ESG com taxas mais baixas também. Então, se isso entra dentro dos modelos seguros e resseguros, você pode oferecer essa questão do ESG de forma positiva e algo que está atraindo de forma potencial. Então, eu vou falar aqui sobre o ainda, a questão do net zero. A meta aqui, dentro dessa metodologia, temos as políticas que são muito complexas, mas se você analisar isso, por exemplo, todos são membros. Eu acho que você está começando a ver com o tempo, talvez essa questão de renovável não seja necessária, mas a metodologia tem que ser desenvolvida. Obrigada. Nós temos outra pergunta aqui. Como se poderia medir ou ter indicador de ESG para saber a calificação de cliente, en orden de determinar si tiene buen nivel o no respecto a este factor? So just for you, Francis, I think Ryan got that. So what's basically, how can someone measure or a client measure where they Como are? podemos mensurar um cliente pelo seu ESG somente pela compreensão onde eles estão no meio ambiente, na governança e no seu meio social? Como podemos mensurar isso? Talvez o Ryan possa falar sobre isso. Há números diferentes para fazermos isso. Como já falei, de forma complementar, eu acho que estamos começando, que é importante entender, temos as pontuações positivas e negativas, e o que isso vai fazer é vai dar uma estrutura para que possamos mensurar, avaliar, e que afirma como estamos pensando, como estamos desenvolvendo e se devemos ou não desenvolver em determinadas áreas. Por exemplo, do ponto de vista da Marsh McLennan, entendemos que, por exemplo, nós pensamos em como vamos investir nesses prêmios e como ajudar a todos. Mas você tem que fazer primeiro a avaliação, caso contrário, você vai ficar no escuro. Obrigada, Ryan, Francis. Obrigado por todas as perguntas. Há mais perguntas, há uma aqui no português, mas não vamos passar por ela. So yeah, there's one in Portuguese. One of our Portuguese participants are asking us, and this question is for you, Uma Ryan. participante está participando, que está aqui, está perguntando para o Ryan qual a possibilidade, como capturar essas iniciativas para essas situações. O meu português não é tão bom. Como isso vai impactar e como ele pode nos ajudar e facilitar essa iniciativa. Essas equipes, na semana passada, tivemos reuniões globais com todos em Las Vegas, quando tivemos exatamente essa pergunta.
Isso está bem colocado para ajudar com tudo que é adicional. Temos que mitigar os riscos, mas também temos que analisar as ofertas para que possamos, de forma geral, mostrar os resultados, mas temos que cobrir as exclusões e como o marketplace começa a mostrar oportunidades para preencher, assim que para que todas as transições possam ocorrer. Então, nesse mercado, seja qual for, temos aí 2, 3 anos, e eu acho que isso vai continuar, o que é feito para todos. Então, eu acho que há muitas oportunidades, sim, para tudo isso. Obrigada, Ryan. Obrigada a todos. Francis, nós temos outra pergunta, mas ele está relacionado à ferramenta de ESG, e é exatamente o que vamos falar na nossa próxima sessão. Esperamos que les haya parecido pues de su interés. Vamos a hacer otra sesión. En la otra sesión invitaremos a nuestro líder de América Latina de Advisory para que nos hable un poco de qué estamos haciendo para poder medir a los clientes y para poder medir ese rating tool y cómo además ese rating tool puede llegar a las aseguradoras. Entonces, la persona que va a hablar es Gerardo Herrera, es latinoamericano como todos nosotros y esperamos poder contar con ustedes, y después tenemos una sesión con Guy Carpenter. Entonces, muito obrigada por los participantes de Brasil. E para a próxima sessão a gente vai tentar falar um pouquinho mais em português. E nada, muchísimas gracias. Thank you very much. See you in the next webinar. Gracias, Liz. Obrigada a todos e vejo vocês na próxima.